terceira temporada do Crime de 1,2 trilhão de reais, eu vou te falar sobre o mercado, a relação do mercado tradicional com o mercado verde. E eu vou te mostrar como os vícios do mercado tradicional estão sendo incorporados ao mercado verde nessa fase onde é muito importante que as regras sejam definidas, que a ética seja implementada, porque, como eu te disse outro dia, nós estamos mudando a nossa noção de economia quando a ela nós agregamos a deseconomia, ou melhor, a monetização das deseconomias. E o que nós temos tido até agora é nós temos tem sido trazido para o mercado verde o lado nefasto do mercado tradicional, aonde você tem um monte de gente que não entende nada do assunto e algumas pessoas que entendem o suficiente para enganar aquelas que não entendem nada. A isso, nós devemos agregar o fato de estarmos criando esse mercado verde por conta das mudanças climáticas, ou melhor, por conta do nosso desempenho, do desempenho antrópico nessas mudanças. Ou seja, nós estamos falando da nossa sobrevivência, se não da nossa, dos nossos descendentes. E além desse fato que eu acho fundamental, que é uma questão de sobrevivência, nós temos também todo um lado importante que é a finalização do nosso ciclo no planeta. Nós somos o único animal no planeta a produzir lixo. Com a monetização das deseconomias, e o crédito de carbono é um excelente exemplo disso, você vai um passo além, você começa a ganhar para remover o seu passivo ambiental. Isso é muito importante, porque a maioria das pessoas não vai fazer alguma coisa porque é bom para o planeta. Ela até fica contente se o que ela fizer for bom para o planeta, mas fundamentalmente o ser humano vai fazer alguma coisa se ele obtiver algum lucro com isso, se ele tiver alguma vantagem. Então, dentro do arcabouço do Tratado de Kyoto, o crédito de carbono é um ônus, né? Porque você tem que pagar para depois matar esse crédito. Dentro dessa proposta de economia, onde você monetiza as deseconomias, o crédito de carbono deixa de ser um ônus para ser um bônus. E nós vamos falar bastante disso na próxima temporada, que é o mercado verde, o mito do verde e o mercado verde. Mas vamos voltar ao ponto aqui, vamos voltar aos vícios do mercado tradicional e como eles estão sendo incorporados ao mercado verde. Para te falar disso, eu vou fazer propaganda do meu livro. Eu vou falar do meu livro O Ike da Vez. O Ike da Vez é um livro que tem umas 500 páginas e é muito, muito interessante porque todo governo aqui no Brasil tem um Ike da Vez. Tem um empresário que, de repente, de rico, fica rico como Creso. Ele supera todas as expectativas e começa a agir investir em diversas áreas. O que a gente não põe nessa equação no início, e eu honestamente não sei como isso não é feito, é que esse fenômeno, né, essa explosão de genialidade que leva
um empresário a explodir, né? a investir em todas as áreas, precisa fazer muito dinheiro em pouco tempo, ele se baseia numa relação conspurcada entre um corrupto, ou melhor, um corruptor e diversos corruptos. Não tem outra resposta, não é mágica. Não é que o Leonardo da Vinci baixou nele e ele virou um polímata. Não é isso. A regra é bem mais simples, né? É a navalha de Occam. Tem um corruptor e os corruptos. Nessa relação, o que você não vê, o que nós não vemos, é que esses corruptos, eles ficam tão ricos quanto o corruptor. Porque você vai lembrar muito bem de piscinas, né, sendo tapadas com volumes imensos de dinheiro, piscinas virando jardins, escondendo volumes imensos de dinheiro vivo, né, uma coisa assim surreal, uma coisa de Pablo Escobar. Então, o que eu estou me propondo a fazer nessa temporada? Eu entendo perfeitamente que deve ser difícil para você acreditar no que eu estou falando. Eu entendo isso perfeitamente. Eu sou a única voz neste país a denunciar um crime de 1,2 trilhão de reais, dizendo que existe um programa de governo que gera falsos créditos de carbono. Um programa de governo que é crime de reserva de mercado, de falsidade ideológica e de estelionato. Eu entendo que deve ser difícil para você acreditar nisso. E eu vou te falar do mercado exatamente para te mostrar isso, para que você tenha a base. Eu vou contextualizar para você eventos que aconteceram no mercado, não só aqui no Brasil, lá fora também, e que demonstram claramente essa relação entre corruptor e corruptos. No meu livro, O Ike da Vez, eu exploro isso profundamente. Eu faço uma avaliação ampla sobre essas relações, sobre como essas relações se dão, como que em todo governo você tem alguma coisa desse tipo acontecendo. E eu acho que eu fiz um estudo muito profundo antes de escrever o Ike da Vez. Se você quiser saber tudo sobre como nasce o Ike da Vez, como que ele surge, como que a coisa se desenvolve, não só aqui no Brasil, mas o caso que eu cito é aqui no Brasil. Leia o Ike da Vez. Você vai entender as entranhas dessa relação conspurcada entre corruptor e corruptos. Mas o que nós vamos ver agora, nessa terceira temporada, é a relação dos mercados. Como que o Bradesco, que é o quarto maior banco do Brasil, como que o Santander, que é um banco internacional, como que a B3, que é a maior bolsa da América Latina, como que essas entidades, essas instituições estão mancomunadas nessa organização criminosa, evidentemente através de seus presidentes. E nós vamos ver isso nessa temporada. Amanhã, para começar, eu vou te falar sobre um italiano muito safado, o Carlo Ponzi. Não perca!